Jeremias capítulo 19, a minha tradução diz o seguinte: assim diz o Senhor, vai e compra uma botija de oleiro e leva contigo aos anciãos do povo e aos anciãos dos sacerdotes, e sai ao vale do filho de Rinom. Repita comigo: Rinom. Que está à entrada da porta do sol, e apregou ali as palavras que eu te disser, e disse: ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei tão grande mal sobre este lugar, que quem quer que dele ouvir, retire-lhe-ão as orelhas, porquanto me deixaram e profanaram este lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocente, porque edificaram os altos de Baal para queimarem seus filhos em holocausto a Baal, que nunca lhes nem falei, nem subiu ao meu coração. Por isso, eis que dias vem, diz o Senhor, em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem o vale dos filhos de Rinom, mas o vale da matança. Vira uma página para trás comigo, vai lá no capítulo 18 agora, versículo 1. Aleluia, Deus. A partir do verso 2. Levanta e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Você senta glorificado. Aleluia. Eu acho lindo que essa mensagem, o profeta Jeremias, ele vai falar acerca da construção de um vaso, a edificação de um vaso. E todo mundo acha lindo, todo mundo gosta dessa mensagem, porque a mensagem do vaso do oleiro, ela sempre toca na minha e na tua vida, porque a gente fica lembrando das promessas que Deus um dia fez para você, as promessas e os caminhos pela qual Deus te leva para fazer uma grande obra. Todos nós somos chamados verdadeiramente para sermos vasos na mão do oleiro. O que a gente não sabe, ou por que não dizer, o que muita gente não sabe, é que o formato, ou o modelo, ou o cenário para Deus construir e confeccionar um vaso é muito mais profundo e além daquilo que eu e você imaginamos. Só para você ter uma ideia, o capítulo 19 de Jeremias vai trazer uma informação. Que informação é essa, irmãozinho bem? A Bíblia vai dizer de uma mensagem profética que apontava um vaso de oleiro. Quando nós abrimos a Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 19, Deus vai mandar Jeremias comprar uma botija de oleiro e levar até o vale de Rinom. Eu trouxe essa mensagem para vocês, para que a gente possa entender o motivo pela qual Deus manda Jeremias chamar os sacerdotes, os anciãos, e ir até o vale de Rinom. O vale de Rinom, ela tem uma mensagem profunda
era colocado todo o entulho. Papai. Todo o entulho de Israel era colocado dentro daquele vale. Meu Deus. Para piorar, dentro do vale de Rinom também havia muito lixo. Porque diziam os historiadores que aquele lugar era um local onde se depositava restos de animais podres, restos de corpos de pessoas que eram indignas de serem sepultadas dentro do cemitério de Jerusalém. Pessoas que a lei de Israel considerava elas imundas, impuras. Então, quando essas pessoas morriam, leprosos, mulheres com fluxo e outros tipos de doenças que eram contamináveis e proibidas dentro da nação de Israel, os historiadores falaram que eram jogados tudo nesse vale. Imagina um lugar fétido, cheio de lixo, cheio de corpos, cheio de carcaças de animais. Para piorar, foi neste vale de Rinom, que a Bíblia diz, e o Jeremias vai denunciar no capítulo 19, na qual havia ali um altar de uma divindade amonita chamada Baal-Moloque. Quem não conhece Baal-Moloque, era um deus que no teu ventre tinha um incinerador. Como assim, irmão Júnior? Era como se fosse uma fornalha dentro do ventre daquela estátua, daquela abominação. E a população de Israel, até mesmo os reis de Israel, sacrificavam os seus filhos naquele lugar. Diz a Bíblia Sagrada que até mesmo Salomão, ele sacrificou um dos seus filhos a Moloque, o rei Acaz e também o rei Manassés. Homens que foram levantados por Deus, que conheciam a palavra de Deus, que tinham acesso às escrituras, mas por algum momento vieram do caminho do Senhor e se deixaram levar pela tradição de um povo pagão que não era liberto. A Bíblia diz que esses homens colocavam as crianças naquele incinerador e as crianças morriam queimadas, mas não era somente queimada, elas eram tostadas vivas. É como se fosse uma grande chapa ardente que aquelas crianças eram colocadas. Eu fico imaginando o vale de Tofete, o vale de Rinom ficava ao sul da cidade santa, ficava pertinho. O próprio Neemias vai dizer no seu capítulo 2 do seu livro, no versículo 13, que havia uma porta entre as 12 portas de Israel, chamada a porta do monturo. Quem leu sabe que essa porta dava acesso também às portas que chegavam perto do templo, porém não perto do tabernáculo, não perto do templo, tinha uma porta de entulho. Meu Deus, eu já começo a entender que essa porta é um problema, porque essa porta é o local onde o lixo tem que sair. Toda a cidade murada, toda a cidade edificada precisa de um escoamento de lixo. Imagine você, que coisa horrível é quando o pessoal do saneamento básico, o pessoal, os lixeiros, fica de greve, as ruas ficam fedendo, as casas ficam fedendo, porque é muito lixo, não tem para onde colocar, começa a aparecer animal, começa a aparecer rato, começa a aparecer barata. Então, se não tem escoamento de lixo, começa a atrair animal peçonhento, ave de rapina, é um negócio feio, um negócio sujo, começa a dar bicho, começa a trazer enfermidade. Então, essa porta era o escape para tirar o lixo. Nos dias da Babilônia, pastor Flávio, a Bíblia diz que quando Nabucodonosor entra, ele vai fazer o seguinte: ele vai queimar as portas com fogo e vai derribar os muros. Logo, a Bíblia não nos diz diretamente, mas fica notório que aquelas portas foram entulhadas. Uma vez que a porta foi entulhada, não tem lugar para sair o lixo. Uma vez que a porta está entulhada, não tem lugar para tirar o lixo. O lixo que era para sair não sai. A sujeira que era para ir embora não sai. Aí começa a acumular. Aí eu já começo a entender que há uma geração
assim, está como Jerusalém nos dias da Babilônia, que está entulhado. É bonita a cidade forte, está entulhado, os muros foram derribados, as portas foram queimadas a fogo. Quem olha até vê que não importa, quem olha até vê que um dia tinha porta. Por que, irmão Júnior? Porque uma vez que a porta é queimada, queima a porta, queima os marcos e só fica uma mancha, só fica a aparência que um dia teve porta e porta estreita. Mas aí eu já consigo entender que tem uma geração que parece que é pentecostal, uma geração que parece que guardou a doutrina, uma geração que até parece que está indo morar no céu. Como o presbítero Flávio falou, é até noiva, é até aguardando, mas não tem azeite reserva. Meu Deus, o que pode acontecer comigo contigo? Se eu tiver somente a aparência que tem um porta, mas se estiver entulhado, a sujeira não sai, o pecado não sai, a imundícia não sai. A imundícia era jogada lá no Vale de Renom. Todo o pecado, todo o lixo, tudo que não prestava era escoado no Vale de Renom. O Vale de Renom havia culto idólatra. No Vale de Renom havia idolatria. O Vale de Renom era o lixão de Jerusalém, o lixão de Israel. Ali se queimava o lixo, ali tinha entulho, ali tinha carne podre, ali tinha vermes, ali tinha cinza. Meu Deus, mas descobriram uma coisa, presbítero Flávio, que no Vale de Renom havia o melhor barro de Israel. Havia debaixo daquele monturo, debaixo daquele lixo, debaixo daquela cinza, a melhor argila que alguém podia usar. Aí eu consigo entender que o moleiro, ele não está preocupado com o lixo, ele não está preocupado com a lama, nem um pouco com a podridão, nem o ambiente de idolatria. Aonde tem barro, se tem barro bom, ele vai buscar. Se tem tudo por cima, não tem problema. Eu vou cavar, eu vou arrancar o lixo, eu vou arrancar cinzas, mas eu vou pegar um barro, porque eu preciso fazer um vaso. Aí eu começo a entender por que Deus te tirou da onde ele te tirou. Não importa se você veio no crack, na droga, não importa se você veio na prostituição, se você andava com um talinho de short, se você andava seminu ou seminua. De repente ele viu que nem você, mesmo nesse contexto de imundícia, dava para fazer um vaso. Aí ele olha e ele vai te buscar. Eu não sei a forma que um goleiro te buscou, eu não sei a forma que você veio, se você veio debaixo de tiro, debaixo de soco, se você veio debaixo de ameaça, mas você está aqui hoje. Há um processo para ser realizado na minha tua vida. O goleiro vai lá, ele vai lá com todo cuidado e ele vai pegar o barro. Mas como eu disse, pastor Flávio, o barro está misturado com cinza, o barro está misturado com entulho, e para fazer um vaso não basta somente ter um barro bom, tem que saber trabalhar com barro. Aí eu consigo entender que o processo do vaso é muito complicado, porque a matéria-prima foi corrompida. A matéria-prima que Deus criou lá no Éden, ainda nas terras boas daquele jardim, foi corrompido pelo pecado. Assim como o barro foi corrompido pela lama, pelo lixo, pelo entulho e pela cinza. Mas aquele que sabe fazer o barro, sabe também tirar a lama, tirar o entulho, tirar a cinza, e por que não na minha família tirar o pecado? Então não tem motivo para desespero. E de repente você chegou aqui, desanimado, cansado, desmotivado, quem sabe até não acreditando na sua própria libertação. Eu tenho uma notícia para te dar: aquele que te chamou, aquele que te constituiu, ele pode fazer de você um vaso novo. Glória a Deus. De repente está quebrado. De repente você está rachado. De repente você está desmotivado da vida, pensando em parar, pensando em desistir. De repente você está só na promessa que seria um vaso, mas parece que está se tardando, parece que está demorando. É porque o processo é complicado. Para tirar
imundícia dá trabalho. Para quem não sabe, o primeiro ato, depois que o goleiro pega o barro, pega aquela terra toda misturada, ele precisa tirar a mistura. Meu Deus. Eita, meu papai. Quando Moisés saiu do Egito, Oh, aleluia, Deus. a Bíblia diz que saiu uma mistura de gente. Saiu o povo da promessa, mas também saiu um pessoal que estava meio chateado com o faraó. Até mesmo porque quando Deus bombardeou o Egito, muita gente morreu, muita gente perdeu riqueza, muita gente perdeu muita coisa. Então quando o faraó libera o povo aí pro Egito, um pessoal que estava chateado com o faraó, estava meio triste com o Egito, foi junto com o deserto, debaixo de uma promessa que não era para eles, era para um povo santo, um povo que se santificava, um povo que no deserto iria cumprir os requisitos para chegar na terra prometida. Porém, esse povo, a Bíblia vai catalogá-los como jugo ou populacho, o povo da mistura, e não há espaço no reino de Deus para um povo misturado, para um povo que não quer mudança, para um povo que não quer ser trabalhado, não quer ser purificado no deserto. É natural que esse povo murmure, é natural que esse povo grite, é natural que esse povo arrume contenda, e não foi diferente. Logo 3 dias depois que Israel está caminhando no deserto, no terceiro dia teve águas amargas, teve águas impuras, e o povo, em vez de esperar Deus trabalhar, começou a murmurar, começou a questionar, começou a arrumar problema. É um povo que não tem promessa. Infelizmente, nos nossos dias, assim também é natural. Tem um povo que vem para cá, mas não quer libertação, não quer transformação, não quer passar pelo processo. Ele quer a bênção, ele não quer o nome da bênção, ele quer que Deus faz, que Deus vai e que seja agora, mas ele mesmo não quer mudança. Ele quer que Deus liberta o filho, liberta o marido, liberta o vovô, liberta a vovó, mas não quer que Deus liberte ele. Aí é complicado, porque quem está na mão do oleiro precisa passar pelo processo. Só quem está entendendo a mensagem. Trabalho da caia, mandou não precisa tirar a mistura. Meu Deus. aleluia. Esse negócio de mistura é tão complicado que a Bíblia vai dizer que quando a nação de Israel do norte, que Israel foi dividida em 2 nações, o norte de Israel e o sul Judá. A nação de Israel no ano 622, no período do rei Oséias, foi dissipada pelo rei Narcão II. Todo o império, todo o reino do norte foi levado para a Síria e nunca mais voltou. Aleluia. Aí a Bíblia diz que aquele lugar que estava vago, os assírios pegaram ali gente de toda a parte das regiões que eram vassalas da Síria, do Império de então, e povoaram o Reino do Norte. O povo do Norte agora virou o povo da mistura. O povo do Norte agora virou um povo que não tinha genealogia, não tinha sinestras. O povo, os sacerdotes, que eram casados com mulheres estranhas e não conseguiam provar sua genealogia, a Bíblia diz que essas inimigas expulsaram de Jerusalém. Quem não tem como provar genealogia, quem não tem como provar sacerdócio, não era aceito, não era aceito. Quem não era povo de Deus não ficava. Aí a Bíblia diz que esse povo, em vez de voltar para a Babilônia trazendo fardo, eles acharam mais conveniente subir para Israel, povoar aquele ambiente, e aquele local ficou chamado de Samaria. Aí eu consigo entender porque no capítulo 4 de João, a samaritana disse: como pode tu ser um judeu me pedir água? Tu me conhece, a gente não se fala, a gente não se gosta. Mas peraí, não é que a gente não gosta não, é porque é um pessoal que não consegue provar se é servo de Deus ou se não é. Há uma igreja aí que fala que é igreja, mas só o sangue de Jesus batendo misericórdia. É por isso que Jesus falou, quando ela questionou: vem cá, qual é o lugar de adoração? É no monte ou é no templo? Aí Jesus: não, minha filha, você está enganada. Não é
O entulho ficou, porque o resto dos muros caíram. Não tinha quem tirasse. Uma vez que o entulho não foi tirado, o entulho serviu de impedimento para a sujeira sair. Aí eu já começo a entender. Tem coisa na minha vida que, se eu não tirar, vai ser impedimento para o lixo sair, para a sujeira sair, para a imundícia sair. Como assim, irmão Júnior? Ele está dizendo que a libertação, muitas vezes a culpa é minha. Tem coisa que é o diabo, tem coisa que é demônio, tem coisa que é maldição, mas tem coisa que sou eu que tenho que fazer. Você quer ver uma coisa? Paulo vai escrever aos Colossenses, capítulo 3, versículo 5, vai dizer o seguinte: fazer morrer a vossa natureza carnal, fazer morrer, é você que tem que pagar essa carne, é você que tem que pagar essa natureza, é você que tem que fazer essa natureza morrer. Como assim, meu Júnior? Nos ajuda na oração, na consagração. Ninguém vai orar por você não, minha filha, ninguém vai orar por você não. Não adianta pedir para o pastor, não adianta pedir para a mamãe, não adianta pedir para o presbítero, não adianta pedir para o marido nem para a esposa, é você que tem que arrancar. A sujeira sair. Papai. Fazer morrer. Aleluia. Hoje é noite de fazer morrer. Aleluia. Hoje é noite de pegar o carrinho de mão, pegar a pá, arrancar o entulho, tirar o impedimento. Qual é o impedimento? De lá para não havia impedimento. O autor da vida estava lá, mas abriu uma pedra e a ordem foi dada: tirai a pedra. Eu não sei qual é a pedra que precisa ser tirada, eu não sei qual é o impedimento que tem que sair da tua vida, mas se você entender que precisa fazer, o Espírito Santo já tem falado contigo, ó, não tenho me agradado disso, e você tirar da tua vida, pode ter certeza que o processo da transformação do vaso vai ser mais rápido da tua vida. Só quem está entendendo? Tem que tirar o impedimento, tem que tirar o entulho. Meu Deus! Só ele não Júnior, acabou, né? Aleluia. A Bíblia diz que também tinha cinzas. E a cinza é mais complicado, Meu Deus. porque a cinza é coisa pequena. A cinza, ela chega a evaporar na tua mão. Se você bater palma na cinza, ela até vira fumaça, se dissipa facilmente. Quem olha fala: isso daí não é nada não, isso é bobagem, isso é sandarrice, isso é uso imbecil de cuidado. Tem coisa que você não arrancar, você não consegue, porque o oleiro, ele só vai trabalhar com o barro se tiver purificado. Se tiver cinza, ele não usa. E para tirar a cinza, tem que colocar no caixote. O caixote era um tipo de peneira. Havia uma peneira no mundo antigo que ela se consistia em um caixote todo furado. Esse caixote tinha grandes pedras dentro, na qual o oleiro colocava aquela terra, aquele barro misturado com cinza, misturado com entulho. E como é que ele fazia para tirar, para peneirar, para purificar? Segundo os historiadores, ele pegava um pedaço de pau e começava a batendo no caixote. À medida que o oleiro ia batendo no caixote, a sujeira ia caindo pelos buracos e a terra ia caindo para dentro. Vai ficar só o que presta, o que não presta sai. Mas tem que aguentar o bombardeio, tem que aguentar as pancadas. Crente que não aguenta pancada nunca vai ser purificado. Mas já tem gente entendendo que o processo é doloroso, mas depois do processo vai ter mudança, porque é necessário aguentar, apanhar um pouquinho, para depois do processo você passar na refina, e essa refina vai te qualificar.
Irmão Júnior, isso tudo só para escolher. Glória. Ele vai bater até tirar a sujeira. É natural sair um pouquinho de cinza, um pouquinho de pedrinha. Aí a Bíblia não diz, mas era costume dos orientais, após o barro, presbítero Fábio, está sendo separado, o oleiro contratar pessoas para pisarem nele. Meu Deus. Aí eu já consigo entender que aquela fofoqueira lá no teu serviço, aquela mulher lá na tua rua, que fica te espionando, aquela pessoa lá na tua casa, aquele parente ruim, essa pessoa que te machuca, que te persegue, que te calunia, pode ser alguém que o oleiro pagou para te pisar, porque à medida que o barro vai sendo pisado, vai refinando, vai dando liga. É preciso que alguém pise no barro que vai ser trabalhado até que transformar em argila. Para que o barro se transforme em argila, é necessário colocar água, e a água vai dando uma certa liga à medida que alguém vai pisando nele. Aí eu já começo a entender, pastor Felipe, que quando alguém é pisado, que tiver com água, em vez de cair para fora, vai dando liga. A palavra vai dizer lá em Efésios capítulo 5, versículo 25, purificação da lavagem de água pela palavra. A água, ela não somente lava, mas ela dá liga. Crente que é untado com água, ele não descorta. Crente que é untado na água, pode pisar, pode massacrar, pode machucar. Em vez de levar para orar, ele pega a liga e fica no formato de barro, de argila. Só me está entendendo que esse sofrimento é porque Deus permitiu a macumbeira, Deus permitiu a perseguição. De repente esse teu filho nas drogas é alguém que Deus contratou para te pisar. De repente teu marido no alcoolismo e a prostituição é um processo para pegar liga, é um processo para virar argila. Deus não te coloca num processo que você não pode passar. Tiago vai dizer que com a prova vem o escape, e o escape nessa noite é que Deus está reconhecendo a tua luta, o teu sofrimento, e falando aguenta mais um pouquinho, que o processo está chegando ao fim. O processo está chegando ao fim. Ai, irmão, eu não estou aguentando mais essa calúnia. Aguenta, senão você não vai ser um vaso escolhido. Ai, irmão, eu não aguento mais essa perseguição, vontade de ir embora, vontade de largar tudo, vontade de entregar carro, vontade de subir. É porque Deus permitiu alguém te pisar, até mesmo na igreja. Deus permitiu alguém te pisar, até mesmo na igreja, no ministério, no meio do vital. É por isso que a gente vai embora. Mas se você entendeu aí o segredo do argila do barro, você vai aguentar aquela dívida do glória a Deus. É porque a obra é grande, Quantos foram embora e não entenderam que era Deus permitindo? Costuma Deus pagar, Deus contrata, Deus paga a gente para pisar. Mas Jesus falou: olha, não vocês a ira, porque minha é a vingança. Ele está dizendo: se eu coloquei para pisar, depois eu vou dar a paga. Não fica querendo se vingar, não precisa orar para Deus matar, não, que depois de macumbeiro. Deixa Deus trabalhar no momento certo. No momento certo ele se vinga, no momento certo a comanda chega, no momento certo quem está te perseguindo vai receber a paga. Pode entender, que Deus ele permite, mas depois ele corre atrás. Ninguém fica devendo com Deus. Quem tocar no ungido dele, aí você fica orando, fica pedindo: Jesus, até quando essa prova vai passar? Quando essa prova vai passar? Aí tem um momento que passa. Tem um momento que passa e você até oferece confissão de graça. Oh, glória a Deus, essa mulher parou de falar de mim. Esse irmão esqueceu meu nome.
Essa perseguição acabou no meu serviço, Maravilha. na minha igreja. Que bênção, oh glória, a vitória chegou, o tempo de cantar chegou, não chegou não. É porque tem momento que o oleiro manda quem está pisando parar de pisar, e ele vai lá no barro e pega o barro e dá uma esfregadinha. Ele vai ver se tem liga, ele vai ver se tem algum tipo de pedrinha. Se tiver qualquer coisinha, por mais minúscula que seja, ele manda o processo continuar. Ele manda o processo da pisagem até qualquer tipo de fagulha, coisa mínima sair. Não pode ter coisinha pequena, não pode ter coisinha minúscula na tua vida, senão o oleiro não vai permitir que pare de pisar. Só quem está entendendo que o processo é doloroso, mas depois do processo você vai subir de etapa, vai subir de nível, e a hora de ser transformado num vaso de honra vai se transformar mais próximo ainda. Esse negócio que é desculpado de coisa pequena é tão sério que quando Deus chegou para Ló e mandou Ló sair de Sodoma, a Bíblia diz que Deus deu uma ordem para Ló, os anjos deram ordem: olha, percorre todo o campo, sobe a campina, não olha para trás, e vai para aquele monte onde eu te mostrarei. A ordem era simples: percorre toda a campina, não olha para trás, sobe o monte e vai para o lugar onde eu te mostrei. Aleluia. Aí o Ló fala: se não, Senhor, deixa eu ir ali para Zoar. Não é isso que está na tua Bíblia? Deixa eu ir para Zoar. Só que a palavra Zoar no hebraico significa coisas pequenas que são vaidade. Saiu de Sodoma, mas não largou a vaidade. Saiu de Gomorra, mas não largou as coisinhas pequenas. É os negocinhos pequenos que vai te derrubar, não é as coisas grandes. Eu nunca vi gente a tropeçar em pedra grande, só tropeça em pedrinha pequena. Eu nunca vi ninguém atopado em pedra grande, só arranca a tampa do dedo em pedrinha pequena. É porque são coisas pequenas que te derruba, é coisa pequena que te para, é coisa pequena que machuca o teu pé. Mas se Deus deu óleo para percorrer na campina e não olhar para trás, se Deus mandou você sair de Gomorra, sair de Sodoma, saia e vai para onde Ele te mandou, porque as coisinhas pequenas que são vaidade só vão atrapalhar o processo de Deus na tua vida. Só que está entendendo, está sendo pisado, está sendo pisada, é porque tem coisinha que tem que sair. É coisa grande, é coisa grande não. É um negocinho que ninguém viu, mas Deus vê. É um negocinho que ninguém ouve, mas Deus ouve. É um negocinho que ninguém está vendo, mas Deus ele sonda junto a medula. Ele olha o que está no coração. Ele sabe o que você está pensando. Ele sabe a intenção da tua alma. Ele sabe o que você está desejando. Ele sabe qual é a tua motivação. Então, se for coisa que vai te tirar do céu, aguenta o processo. Aguenta o processo, porque Deus vai fazer você sair purificado. A Bíblia vai dizer que aqueles homens que saíram de Sodoma e Gomorra, aquele homem com aquelas mulheres, naquela caverna vai ter um adultério, vai ter um incesto, vai ter abominação. Saiu da destruição provisória, mas não tirou o pé do inferno. Meu Deus. Saiu de Sodoma e Gomorra, teve livramento de morte, mas o livramento do juízo final ele não teve, porque estava pegando a coisa pequena. Ah, irmão Júnior, mas está todo mundo fazendo, por que aqui não pode? Porque aqui tem peneira, aqui tem vaso, aqui tem olaria, e a olaria de Deus tira tudo, Deus arranca tudo. Quer ser vaso usado na mão do oleiro, tem que deixar de trabalhar, tem que deixar de fazer. Já tem gente entendendo o porquê do sofrer, é porque Ele quer te usar de maneira sobrenatural. Mas Júlio já tirou tudo, já tirou a cinza, já tirou a pedra, já tirou o entulho, e agora? Agora aquele barro, aquela
pisando, agora é na mão dele. E quando alguém está te pisando, está te massacrando, está te machucando, você pode pedir oração, você pode fazer campanha, você pode pedir os irmãos, entrar nos grupinhos do WhatsApp e fazer corrida de oração, e Deus até ouve e até transforma, mas no centro da olaria de Deus, no centro da vontade de Deus, no centro da roda de Deus, não tem quem escape. Quem pode fugir das minhas mãos operando eu? Já tem gente entendendo que se você estiver na mão dele, tem que aguentar. Continua orando, continua chorando, mas não sai da vontade dele, não sai do centro da vontade dele. Tem que ficar no centro, porque se a argila, na hora que a roda começar a girar, começar a cair para o lado, é natural que o oleiro dá uns tapinha para centralizar a massa, a argila no meio da roda. Aí o processo é mais doloroso. Tem momento que na mão do oleiro o barro vai para um lado, vai para o outro, a argila vai para um lado e ele coloca no centro. É porque ele quer colocar você reto. Quem anda encurvado, quem anda caído, prostrado, é o pecador. Mas quem está na mão do oleiro tem que olhar para cima, tem que andar reto, cabeça erguida. Eu estou na mão do oleiro. Alguém olha para você e fala: lá, nunca vai ser ninguém, está morando de aluguel até hoje, os filhos estão na droga, o marido é desviado, mas você pode andar de cabeça erguida e falar: mas eu estou na mão do oleiro. Quem é doente? Olha lá a vida dela, já foi rico, agora está desempregado, mas você levanta o seu nariz e fala: mas eu estou na mão do oleiro. É só para quem tem. É só para quem conhece o processo. É só para quem tem experiência. É só para quem sabe que tem dia e hora para Deus mudar o teu cativeiro. Oh glória! Há momento que Deus bota o oleiro e enfia a mão dentro da boca do vaso. E ele vai enfiando a mão dentro da boca. Porque quem vai dar o molde da boca do vaso é o oleiro. Tem vaso que tem boca pequena, mas tem vaso que tem bocão. Tem vaso que não tem muita aparência, mas tem vaso que tem espaço para muita coisa. Eu não sei qual tipo de vaso você é, ou qual tipo de vaso você quer ser, mas dependendo da vontade de Deus, dependendo da necessidade de Deus e da obra dele, ele vai precisar trabalhar mais na tua vida, ele vai precisar mexer em você por dentro. É por isso que o oleiro, quando enfia a mão dentro do vaso, ele começa a arrancar restícios de barro que está por dentro, que precisa sair. De repente você fala para você mesmo e olha: isso aí eu vou usar isso daqui a meu favor. Essa influência que eu tive no mundo vai ser boa para me pregar o evangelho. Eu vou pregar nas igrejonas porque eu conheço os camaradas que têm dinheiro. Aí Deus fala: não, isso aí eu vou tirar, porque eu quero você 100% na minha dependência. Eu não quero que você tenha nada em você, que você possa se exaltar. Aí o goleiro vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando. Ele vai tirando tudo dentro, porque o que vale é você. O que vale dentro do vaso é o que está dentro. É, papai. Tem vaso que tem água, tem vaso que tem óleo, tem vaso que tem maná, tem vaso que tem azeite, mas tem vaso que tem mirra, vinagre e fel. É vaso ruim, vaso amargoso. Meu Deus. Jesus está na cruz, ele fala: tenho sede. Aí o soldado pega um vaso que estava aos pés da cruz. É vaso aos pés da cruz? É, mas é vaso ruim. É, Jesus. Pegaram aquela essência com isopo e colocaram numa haste e colocaram na boca de Jesus. A Bíblia diz que Jesus prova, mas rejeita. E é triste porque tem muito vaso que Deus está rejeitando. Meu Deus. É vaso amargurado, vaso ruim, só sabe murmurar, só sabe reclamar da vida. Tem muita gente que deixou de trazer o bom depósito, deixou de ser vaso de azeite para ser vaso de murmuração, só sabe reclamar, só sabe falar mal do seu irmão, só sabe questionar as coisas.
Dependendo do espaço, vai ser muito usado. Se não tiver espaço, vai ser pouco usado. Tem vazio pequeno e tem vazão grandão. Que vazio você é? Meu Deus! Qual é a disponibilidade que você dá para Deus na oração? Qual é o tempo que você dá para Deus no jejum, nas consagrações e nas leituras da palavra? Meu Deus! Dependendo do tempo que você dá para Deus, vai ser o tamanho do espaço que Deus vai te usar. A Bíblia diz que havia um homem, ele era servo de Acabe. E ele, durante 3 anos e meio, ele alimentou 100 profetas de Deus, 50 em cada caverna com pão e água. Esse homem fez a obra de Deus sem murmurar, sem querer reconhecimento, pastor Isaac. Só que a Bíblia diz que esse homem morre. O nome dele é Obadias. E quando ele morre, ele vai deixar esposa, viúva e filhos. Nos dias do profeta Eliseu, a Bíblia diz que essa mulher vai ter um profeta. E ela vem de usar o exemplo do marido. Ela vai questionar, ela vai murmurar. E ela vai dizer: tu sabes que meu servo temia o Senhor. Agora ele morreu, deixou dívida. E para piorar, os meus filhos estão prestes a ser levados como escravos para pagar as dívidas do meu marido. Eu fico olhando para Eliseu ali, eu fico rindo, eu fico imaginando Eliseu falando: não posso fazer nada por você, mulher. Mas o que é que você tem em casa? Aquela mulher vai falar com ele, presbítero Flávio: a tua serva tem uma botijinhazinha de azeite. É assim pequenininho. Se ela tivesse um vaso grande, ela resolveu o problema dela mesma. Não precisava ir atrás de profeta, não precisava ficar arrancando os cabelos. Mas quem tem um vasinho pequenininho fica dependendo dos outros. Quem está entendendo a mensagem? Aí o profeta vai dizer: então pega esse vaso, vai procurar outros vasos grandes, muitos não pouco, e enche. O profeta dizendo: olha, se você tivesse vaso grande, se você fosse um vaso robusto, você não estava precisando de mim. Quem sabe você era um vaso. E já tem gente entendendo. Deus quer você maior. Deus quer você com mais espaço na oração, no jejum, na consagração. Porque o tamanho que você se disponibilizar para Deus vai ser o tamanho que Ele vai te usar para uma grande obra. Irmão Júlio, eu sou pequenininha, eu gosto de fazer uma oraçãozinha aí na minha igrejinha, na minha bibliazinha. Então o milagre vai ser pequenininho. Mas quando maior for o vaso, maior vai ser o milagre. Sabe o que está entendendo? Que Deus hoje está chamando pessoas para aguentar o processo. Deixa Ele te usar, deixa Ele meter a mão. Porque quando Ele mete a mão por dentro, Ele vai largando. O vaso vai crescendo, o vaso vai se expandindo de dentro para fora. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Quem olha para você fala: não vai ser nada, não sabe cantar, não sabe pregar. Mas Deus está te fazendo crescer de dentro para fora. Você está calado porque a mão do oleiro está dentro. Ninguém está te ouvindo, ninguém te chama para pregar, ninguém te chama para cantar, mas Deus está te trabalhando de dentro para fora. A tua hora vai chegar no momento certo. O vaso vai estar cheio de azeite e Satanás que se prepara. Ou não é assim? Mas se tiver uma pedrinha, se tiver uma areiazinha, Arranca, Deus! se tiver uma cinzazinha, Meu Deus! aí o vaso quebra, o vaso trinca. Você quer ver um vaso trincar, quer ver o vaso rachar, é ter alguma sujeirinha. Coisinha pequena, seja por dentro ou seja por fora. Porque salvação é limpeza por dentro e limpeza por fora. Não adianta ter uso e costume e não ter santidade. Seja santo como eu sou santo. É por isso que o oleiro se procura e limpar mais por dentro do que por fora. Tem gente que fala: não precisa disso, não, precisa. Tem gente que fala: é só por fora. Não é só roupa, não. Tem gente que fala: é só por dentro, é só que é o coração. Não, Deus é só que é o coração, não. É santidade por dentro, santidade por fora. É purificação por dentro e purificação por fora. E já tem gente entendendo
que o vaso ganha forma, ganha molde, ele tem que ir para o fogo. E é o processo do fogo que vai evidenciar se você está preparado ou não. Quem está construindo aí? Quem já construiu aí? Quem comprou aquele milheiro de lajota? Aí quem já pegou aquela lajota tudo empenada? Pedreiro fica para morrer. Você bate para um lado, bate para o outro, nunca pega prumo, porque a lajota toda torta, toda trincada, as poucas toda rachada. Quem já viu? Aleluia a Deus. Pipocou na hora do fogo. Meu Deus. Se tiver uma pedrinha, uma sujeirinha, ela trinca. O nome é eclodia, ela arrebenta de dentro para fora. Tem muito crente assim. Quando vai pro fogo explode. Quando vai pro fogo estoura. Quando vai pro fogo pipoca. Quando vai pro fogo não aguenta. Quando vai pro fogo murmura. Quando vai pro fogo pede a carta. Quando vai pro fogo escandaliza. Quando vai pro fogo arruma encrenca. Mas deixa eu te falar um negócio. O fogo que coloca o vaso é o oleiro. O último processo é o fogo. Se você passar pelo processo do fogo, você pode ter certeza que você vai ser usado para uma grande obra. Mas muita gente não aguenta o processo do fogo. O próprio Jó vai dizer: me prova como fogo e sairei refinado. Meu Deus, me prova como no fogo. Meu Deus, E serei refinado. Já sabia que o processo dele era para aumentar o quilate. Você quer saber como é que o ouro fica mais caro, mais precioso? O ourives pega aquele objeto, o ourives pega aquela joia. Você chega lá no ourives lá e mostra uma aliança para ele e fala: eu quero vender essa aliança aí. Aí ele fala: isso aí é ouro? Você fala: é. Ele fala: tem certeza? Eu vou meter fogo, hein? Se não for ouro, vai derreter. meu Deus. Se não for ouro, vai evaporar. A ourives vai lá e mete fogo naquilo que você chama de ouro, naquela joia que você acha que tem valor. Mas se não for matéria-prima, se não for ouro, derrete, evapora e só fica a escória. Assim é Deus na minha e na tua vida. Ele prova no fogo. É na fornalha das aflições que Deus faz um servo e uma serva valorosa. Pode estar doendo, pode estar chorando, pode estar desesperado, mas aguenta o processo. Se é culto de libertação, tem que aguentar o processo. Se é culto de libertação, tem que aguentar a enfermidade, tem que aguentar a perseguição, tem que aguentar a calúnia, tem que aguentar o abandono, porque é na fornalha que Deus forja o caráter do crente. É na fornalha que Ele mostra se você é vaso de verdade ou não, que vai rachar ou não, que vai trincar ou não. E já tem gente entendendo que o processo faz parte, e no final do processo vai sair um vaso de valor. Vai sair um vaso de valor. Só quem está entendendo a mensagem. Só quem está aceitando a mensagem. Só quem está entendendo o processo. Ai, irmão Júnior, eu não estou aguentando mais. Se não aguentar é porque está brincando. Ai, irmão Júnior, eu não aguentei o processo, desviei, fui embora, parei, caí. Não tem problema não. Jeremias viu um vaso que quebrou na mão do oleiro. Ficou só os cacos. A diferença é que o processo é o inverso, é o mesmo. Ele vai quebrar o caco até virar pó. Do pó ele vai voltar lá na peneira, vai bater para tirar o resíduo que não presta. Depois vai para o caixote, bota alguém para pisar, para pegar liga. Depois vai para a roda, vai para a mão do oleiro para dar formato. Depois vai para o fogo e volta a ser vaso. A diferença, a única coisa que é contrária a essa mensagem foi o que o presbítero Flávio falou. O tempo está próximo, pode não dar tempo de passar pelo processo novamente. Então, se você estava quebrado, se você estava rachado, se você estava caído, é noite de voltar para o mundo oleiro, é noite de voltar para o mundo oleiro. Se você está no fogo, se você está na roda, se você está no caixote, aguenta o processo e murmurar.
momento certo, o oleiro vai te usar. No momento certo, você vai cantar e Deus vai operar. Santo da verdade. Vaso por vaso tem um monte. É. Tem um monte de vaso cantando, um monte de vaso pregando, um monte de vaso pastoreando. Mas a distinção Aleluia a do Deus. vaso aprovado e o vaso rejeitado. Paulo vai falar no vaso da ira, vaso da desobediência. Mas Paulo vai falar no vaso da misericórdia. Qual vaso você é? Qual vaso você quer ser? Você quer ser um vaso usado de qualquer maneira? Ou você quer ser o vaso de Deus? Você quer ser mais um pastor ou você quer ser o pastor? Você quer ser mais um missionário ou você quer ser o missionário, a missionária? Você quer ser mais um evangelista, mais um pregador ou você quer ser o pastor, o evangelista, o pregador? Eita! Porque pregador tem um monte, mas tem pregador que quando abre a boca é Deus na terra. Apacentador tem um monte, igreja tem um monte, placa tem um monte, mas tem o pastor que quando abre a boca o rebanho abaixa a orelha, porque passou pelo processo e tem unção, tem a marca do oleiro, tem a experiência de ter aguentado, e nessa noite Deus está mexendo na vida de pessoas aqui que estavam prestes a rachar, prestes a brincar, prestes a abandonar e vão passar pelo processo, porque a obra é grande, o ministério é grande, a chamada é grande. Quando cantar, o câncer vai sair, quando pregar, o demônio vai sair, mas tem que passar pelo processo. Você quer ser mais um ou quer ser um específico de Deus? Você quer ser mais um ou quer ser o vaso de Deus? Vamos passar por esse ministério. Vamos passar por essa igreja. Mas pararam, caíram, viraram as costas, abandonaram. Não aguentaram o processo. Mas você está até aqui, aguentando aos trancos e barrancos, suportando. Dá vontade de parar? Não era para dar, mas dá. Mas você está até aqui, está entendendo que o processo é doloroso mesmo. Deus ele vai colocar coisas gloriosas dentro de um vaso de barro. Porque assim como eu e você, nós somos barro, nós somos terra, mas Deus se vale do que está dentro. É a mensagem que Deus coloca dentro do vaso de barro que faz o vaso ser destacado. Não é hermenêutica, não é homilética, não é retórica, não é oratória, não é exegese, não é teologia, não é grego nem hebraico, é o que está dentro, é o que o oleiro põe dentro, qual é a especiaria que está dentro da tua vida hoje. Hoje Deus quer derramar unção, hoje Deus quer derramar ministério, hoje Deus quer derramar dons para quem está no processo. Deus quer te dar expectativa, quer te dar porta, e eu quero orar nessa noite por você. Eu quero pedir a Deus para que Deus venha estruturar, que Deus venha dar força para você passar pelo processo. Hoje nós estamos numa campanha de libertação, e campanha de libertação tem uma conotação do pecador no perdido, mas muitas vezes quem tem que ser liberto sou eu e você. Quem diz que culto de libertação é só para quem está visitando, para desviar? Não, às vezes o crente que está de libertação, a minha fé foi libertação até onde já me voltar. Nós temos até o dia da nossa morte e o dia do arrebatamento para sermos libertos. Alguém sabe que a nossa salvação é aquele que nos chamou. Só quem sabe o que tem dentro de você é quem colocou algo. O que você tem dentro? Vinagre ou você tem azeite? Você tem água para alimentar ou o que você tem? Mas nessa noite Deus quer derramar unção sobre mim e sobre a tua vida. Nessa noite Deus quer derramar um sobrenatural para pessoas aqui que estão prestes a parar, que estavam achando que não ia ser nada, que estavam achando que a promessa não ia se cumprir, que o pregador errou a profecia, que não era para mim, não era para você mesmo. Mas dependendo da chamada, o processo de libertação é maior. Dependendo da obra, o processo é mais doloroso.
Deus quer usar você nesse sofrimento. Deus quer levantar você, rapaz, você moça. Deus quer fazer uma grande obra, mas Ele sabe que quando um vaso for derramado, a pressão é grande, pode quebrar, pode trincar. Então Ele prefere trabalhar mais, Ele prefere lixar mais, Ele prefere pisar mais, para quando chegar no portal do fogo, você aguentar aquilo que Deus tem na tua vida. Eu quero chamar pessoas aqui nessa noite que estão passando pelo processo. Ai, a Você que precisa de um pouco de água para dar mais liga. Hoje a palavra do Senhor está descendo como ar. Hoje a palavra do Senhor vem como peneira para tirar a escória, para tirar a sujeira, para tirar a cinza, para tirar o entulho. Hoje a palavra do Senhor vem como uma roda para te colocar no centro da vontade dEle. Para que você possa conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que está no centro da vontade de Deus. E está no centro da vontade de Deus é trabalho, é doloroso. É por isso que a gente não vê servo de Deus rindo à toa, rindo de pecado, rindo de piada, rindo de fofoca, rindo de vídeos de internet, porque sabe que as almas estão descendo as multidões ao inferno. Ele precisa jejuar mais, orar mais, pagar mais preço, para que Deus dê graça, para que não abrir a tua boca, as almas venham se converter ao Senhor. Eu quero chamar você que tem uma grande obra, que Deus chamou você e que o profeta falou, e você até duvidou. Mas agora o processo está entendendo. É doloroso. É doloroso para tirar essa pedra, é doloroso. É doloroso para tirar essa cinza. Cinza fala de depressão, tristeza. Costumava o presbítero Flávio, na hora do luto, as pessoas jogarem cinza na cabeça, não era isso? O luto do mundo antigo. Só que tem um momento que a gente tem que quebrar o luto. Davi estava com o luto lá deitado, prostrado lá no pátio da sala dele, lá com cinza na cabeça. Deus manda o profeta na terra e fala: levanta daí, rapaz, tira esse luto. Se é sacerdote é pior, porque quando os filhos de Arão morreram, o Arão não pôde nem lutar os filhos. Porque o luto no hebreu tinha que jogar cinza na cabeça e rasgar as vestes sacerdotais. Rasga sua veste sacerdotal para você ver que Deus faz na sua vida. Quem tem ministério tem que aguentar o processo. É hora que todo mundo chora e você tem que engolir o choro, puxar a lágrima para dentro. Todo mundo para, todo mundo falta tudo. Para você ver. Para de orar para você ver. Para de buscar para você ver. Todo mundo larga tudo, larga você. Você é diferente, porque a obra é grande. Presbítero Flávio, faça oração para mim, pastor. Faça oração. Eita glória, louvado seja Deus. Eita Jesus, quantos entenderam?